Tanto que a lei é boa, que se você for olhar ali no dia a dia, embora a lei do homem ela não é 100%, ela não é correta totalmente, né? Mas, né? É que o pessoal faz muita emenda daqui, emenda de lá, vira de cá. Mas, na verdade, a lei da maioria dos países, exceto esses países comunistas, geralmente ela é boa. O problema é que muitas vezes a lei não se cumpre. Mas que a lei é ruim, é só esses países comunistas mesmo. Que é onde não são países comunistas, geralmente a lei ela é boa, mesmo a lei aqui do homem. Ela é boa, ela é correta. Porque, sabe por quê? Porque a Constituição americana, ela foi baseada na Bíblia. Entendeu? E as constituições da maioria dos países, 98% dos países, exceto os países comunistas, ela é baseada na Constituição americana. Prestou atenção? Então a Constituição, né, brasileira, de outros países, no fundo, ela é baseada indiretamente na Bíblia também. Porque a Constituição americana é baseada na Bíblia, né? E os outros países em tudo copiam os Estados Unidos, né? Então, geralmente são bem baseadas. O problema é quando, né, não se cumpre, quando entra os esquerdistas no meio, começa a botar emenda lá e complica um pouco. Mas, de maneira geral, ainda assim a lei é boa. Eu fico perguntando a você, fico perguntando a mim mesmo e a você pergunto agora também, né? Já pensou se não existisse, né, o Código Penal? Não existisse o Código de Trânsito? Não existisse lei? Eu, por exemplo, já teria morrido há muito tempo, porque como eu sou pequenininho, os caras mais grandes já tinham me matado. Porque ia ser a lei ia ser a lei do mais forte, irmão. Ia ser a lei do mais forte. Entendeu? Aqui não tem nenhum bem grandão, bem forte, mas tem um aqui que ele vai vir à noite. Que o bicho é forte, viu? O Rafael. Como é que você vai? Se não tiver lei, se for pela força do braço, como é que você vai lutar com um cara daquele ali? Não tem jeito. Né? Então, a lei, ela é boa. Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos dizer que você tivesse um lugar que não tivesse lei. Aí você tem 10 filhos. E aí alguém vem, né? E mata o seu filho. Aí você fica com 9. E aí você vai, faz uma lei, influencia, chora, implora lá e acaba saindo uma lei, né, que não pode matar. Se matar vai morrer também. Até então não tinha lei. Esse assassino do primeiro filho ficou impune, porque não tinha lei. Mas agora saiu uma lei que se você matar você vai morrer também. E aí o que acontece? A lei saiu. E aí você fica feliz, você fala, nossa, meus outros 9 estão protegidos. Verdade, não é? Meus outros 9 estão protegidos, porque tem uma lei agora que protege. Mas aí um dia alguém faz alguma coisa muito grave para você e você fala, vou matar esse cara. A lei se virou contra você. Ela vai matar você também, você vai morrer também. A lei se virou contra você. Prestou atenção? Aquela lei que era boa ficou ruim agora, porque agora ela se voltou contra mim. Porque eu estou querendo matar o cara ali, se eu matar eu vou morrer. Então aquela lei que era boa se voltou contra mim e aquela lei ficou ruim. Não presta mais agora a lei? Vocês já devem ter percebido que não, né? Vamos ler o texto aqui, vamos começar. Romanos 7, de 10 a 15. E descobri que o mandamento era para a vida, e se tornou em morte para mim. Bom, primeiro eu tenho que explicar aqui para você entender um princípio que é fundamental, que é importante a gente entender.
Aqui Paulo escreveu isso aqui. E no fim das coisas, tudo é Deus, a Bíblia é inspirada por Deus. Mas a princípio nós temos que ver que esse texto ele está escrito na visão humana. Entendeu? Na visão de Paulo. Mas em qual visão de Paulo? Quando Paulo escreveu isso aqui, que pelo texto aqui dá a ideia que a lei era boa, mas o mandamento era bom, ele era para a vida, mas acabou se tornando ruim porque ele se tornou em morte. Se ler só essas duas linhas, dá a impressão aqui que a lei era boa, mas depois ficou ruim. E Paulo, quando escreve isso aqui, ele já era um homem maduro. Ele já era um homem, né, cheio do Espírito Santo, maduro. Mas eu expliquei já aqui para os irmãos. Quase todos os profetas, em algum momento da vida, quando ele ia orar, quase todos não, mas ali tem, que eu me lembre aqui, tem alguns exemplos ali. Eu preguei aqui sobre Abacuque, né? Abacuque, né? O próprio profeta Abacuque, ele, quando escreveu o livro, ele era um homem super maduro, né? Mas em um momento ali, ele fala de si mesmo como se ele fosse alguém desentendido, um pecador, uma coisa assim, né? Em um momento. Quando ele ora para o povo, por quê? Porque ele se coloca tipo no meio do povo. E ele já não pede mais a oração para ele. Quando ele fala de quem ele é, ele já não pensa mais nele no individual, ele pensa no coletivo. Entendeu? Isaías faz isso. Ele vai orar pela Israel e ele se coloca como se ele fosse um daqueles. Ele não pensa mais no pecado individual dele, ele pensa no pecado coletivo. E se ele pensar no pecado individual, ele ainda não era perfeito, mas era um homem maduro. Mas como ele estava fazendo uma oração pensando no povo, ele se colocou na brecha. E aqui é o que Paulo faz aqui. Ou ele escreve isso aqui pensando em quando ele converteu, que ele não tinha tanto entendimento das coisas, ou ele escreve isso pensando isso, ou ele escreve pensando no povo, ou ele se coloca na brecha, ele se coloca, né, como alguém que não é crente ou que está se convertendo, entendeu? Porque ele fala, descobri que o mandamento era para a vida, se tornou em morte para mim. Se tornou em morte? A lei nunca se torna em morte, a lei não mata. Eu quero dizer a vocês que a lei não mata. Nunca matou e nunca vai matar. Se você pega um carro e anda a 150 por hora, atropela alguém e mata, quem matou foi o carro? Quem matou foi você. Você está acostumado a ver os esquerdistas, né? Está acostumado a ver os esquerdistas falar, o revólver mata. Não pode ter arma, desarmamento, porque o revólver mata. Revólver não mata ninguém, não. O revólver, ele mataria se ele saísse pulando, andando e puxasse o gatilho sozinho. Quem mata é o homem. Carro não mata ninguém, não. Quem mata é o homem. Entendeu? Então aqui, eu descobri que o mandamento era para a vida. Se tornou em morte, não se tornou em morte, coisa nenhuma. Depois ele vai consertando. Ele começa falando da perspectiva de alguém que não entende muito bem das coisas, e depois ele vai, né? Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio dele me matou. Quem foi que matou? Foi a lei ou foi o pecado? Quem mata é o pecado, não é a lei. Sempre explico para os irmãos que a lei é o diagnóstico, a graça é o remédio, né? O diagnóstico mata alguém? Não mata. O diagnóstico nunca matou ninguém na face da terra. O diagnóstico, ele mostra que tem a doença. Até ontem você estava bom, você não estava doente. Hoje você recebeu o diagnóstico, a partir de hoje você está doente. Não, você já estava doente, é que você não sabia. Entendeu? Então a pessoa, a partir do momento que veio a lei, você conheceu a lei e a partir daquele dia ali você virou pecador? Não. Você já era pecador, é que agora a partir daquele dia você não sabia, agora você sabe. A partir daquele dia você não tinha uma consciência plena, você até sabia, porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem e todo homem sabe, de maneira assim bem
genérica o que é pecado, o que não é. Né? Mas a partir do momento que você conhece a lei, você fica com um conhecimento maior do pecado. Mas você já era pecador. Você já estava doente. De modo que a lei é santa. A lei é santa. Veja bem, se por causa de matar o meu filho de número 10, fiquei só com 9, aí por causa disso eu fiz uma lei. Agora eu quero matar um cara e me arrependi de fazer a lei. Eu me arrependi de fazer a lei, porque eu quero matar o cara, agora eu não posso. Prestou atenção? Né? Aí, ó, versículo 12. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, até no comecinho parecia que estava querendo dizer que o problema estava na lei. Que a lei era boa, mas também acabou virando ruim, acabou ficando ruim. Não, mas depois vai explicando, a gente vai entendendo o texto. Né? De modo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que era bom se tornou em morte para mim? Veja bem, aqui ele faz uma pergunta retórica já dando a resposta da dúvida que tinha sido lançada anteriormente. Né? Então o que era bom? Se a lei era boa, mas se a lei mata, então aquilo que era bom acabou ficando ruim para mim? Então ele faz uma pergunta retórica, tem um ponto de interrogação. Então o que era bom se tornou em morte para mim? Se a lei mata? Então o que era bom se tornou em morte para mim? Me arrependo de fazer a lei então, porque a lei mata? Não, a lei não mata. Não, é um ponto de interrogação de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom. Entendeu? O pecado que produziu a morte, por meio da lei, o pecado, porque por causa da lei, tem uma lei, então não posso quebrar a lei, então se eu quebrar a lei é pecado, mas a lei é boa, sempre foi boa e sempre será, a lei de Deus. E o que mata não é a lei, o que mata é o pecado. E o que mata é o pecado. A fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Entendeu? Então, a lei vem para mostrar o pecado. Vem para tornar mais explícito o pecado, para a gente entender melhor sobre o pecado, para a gente conhecer a gravidade do pecado, o quanto ele é prejudicial, o quanto ele é ruim para nós. E aí ele vai indo, caminhando e vai indo para a graça. Vai indo para a graça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então havemos de pecado. Então veja bem. Aí vamos raciocinar. No começo ele começa, parece que está na dúvida, parece que a lei é boa, mas mata. A lei é boa, mas parece que ela acabou se tornando em algo ruim para mim. Aí depois ele vai caminhando e vai progredindo no entendimento. Entendeu? Ele vai progredindo. Prestou atenção? Por isso que muita gente lê a Bíblia e entende tudo errado, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai progredindo, parece que ele não sabia as coisas aqui, parece que ele não tinha entendimento, ele começa o texto, parece que ele não tinha entendimento nenhum, e quando ele vai chegando para o final do texto, ele se torna um sábio em 15 minutos. Entendeu? Não é que... né? É o que eu expliquei muitas vezes, né? O profeta, o escritor, ele se coloca, né, como se fosse um ímpio muitas vezes, e vai indo e ele vai desenvolvendo o texto, e aí você tem que ir crescendo e entendendo junto com ele, entendeu? Então, pois não estamos debaixo da lei. Então o que ele quer dizer aqui? Bom, se a lei é ruim, para quem não entendeu a graça, é isso que ele está querendo entender aqui. Depois ele caminha para a graça e fala: bom, se você acha que a lei é ruim, porque você não entendeu a graça. Se você acha que a lei mata, é porque entendeu a graça. Porque se você entender a graça de Deus e se dobrar dentro do Senhor, ela não vai te matar. Ela vai te matar se você recusar a Cristo. Então, ela é ruim se você for ruim. Ela é ruim para você se você for ruim, se você é criminoso. A lei, ela é ruim para o criminoso. Ela não é ruim para quem é correto, quem anda corretamente. Quem anda corretamente não tem medo da lei. Vocês estão começando a entender? Ele vai desenvolvendo. Não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça.
e de modo nenhum. E aí é aquela longa história, né? Crente, salvo, genuíno, se tornou filho de Deus, não tem mais como deixar de ser filho, não tem mais como perder a salvação, mas o Espírito Santo que está em nós, né? Tem algumas coisas que são básicas, são fundamentais, que o Espírito Santo ele não deixa a gente se enganar. Tem coisas que são difíceis e que Deus não quer ir revelando tudo de uma vez, Ele quer ir revelando aos poucos, e tem coisas que Ele não vai revelar ainda nesse mundo. Mas as coisas que são básicas, são fundamentais para nos sustentar a nossa fé, para nos manter de pé, o Espírito Santo ele vai sempre estar revelando esse tipo de coisa. Entendeu? Tipo, eu sou nascido de novo, mas já que eu não perco a salvação, então eu posso ir para a balada. Não, quem tem esse tipo de pensamento não é crente, não nasceu de novo. E não nasceu de novo. Né? Então, não é porque estamos debaixo da graça que agora a gente pode pecar. Não é porque eu não vou perder a minha salvação que agora eu vou pecar. Imagine bem, não é porque a minha esposa não vai largar de mim de jeito nenhum, eu sei que ela não vai largar de mim, que eu vou começar a espancar ela, irmãos. Pelo amor de Deus. Estão entendendo? Entendeu? Então esse povo, quando a gente fala que não perde salvação, muita gente fala, mas se não perde salvação, então a gente vai pecar, então a gente vai fazer as coisas erradas. Aí a pessoa pensa isso porque realmente não está salva. Né? Ela pensa isso porque realmente não está salva. Né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Né? E o que é o testemunho do Senhor? O testemunho do Senhor, eu diria que é a Bíblia toda, mas em especial, testemunho do Senhor, qual que é o testemunho? Quando você dá um testemunho, você vem e conta sua história. Não é assim? Você vem e conta sua história. Até tem igreja que tem essa mania, né? De a pessoa ir lá na frente, o pregador prega 10 minutos, às vezes não sabe pregar direito, também não ora, às vezes tem outra profissão também, faz outra coisa, aí não tem tempo de ler, nem se preparar, nem nada. Aí ele prega 10 minutos e fica o povo dando testemunho lá na frente, né? Dando testemunho. Aí vai aquele monte de mentiraiada, e a mulher fazendo fofoca, desculpa, mas os homens fazem fofoca também, mas a mulher faz mais. Entendeu? Primeiro porque ela fala mais, e segundo porque a mulher é mais emotiva, o homem pensa mais para falar. Com isso não estou dizendo que os homens são melhores que as mulheres. As mulheres são melhores que os homens em algumas áreas, e por aí afora. Ninguém é melhor que ninguém, só tem um bom, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Louvado seja Deus. Né? Então, mas o testemunho do Senhor. Veja bem, o testemunho... Teve, inclusive, uma vez um testemunho, que não é piada não, viu? Já contei isso aqui, mas não é piada. Isso se eu viver 300 anos, nunca vou esquecer. Tinha mais de 100 pessoas, tinha mais gente que tem aqui, tinha umas 100 pessoas no lugar, e o cara foi dar o testemunho lá na frente, né? E eu já estava lá, mas eu era novinho convertido, não era eu que estava comandando. E foi dar o testemunho na frente, mas comigo também aconteceu umas coisas assim, que no começo eu não sabia, né? E ele foi lá na frente e falou, ai Deus, é muito mal, falando tudo cheio de gíria e tal. Pá, o cara é novo convertido, falar gíria até não tem problema, porque as pessoas não são obrigadas a mudar do dia para a noite. E gíria também não é pecado, contanto que não seja exagero, né? Mas eu acho que gíria também, lá fora, né? Mas aqui na igreja, gíria. Então, mas tudo bem, não é essa a questão. Enfim, ele foi lá cheio de falando gíria e tal, porque Deus é muito bom, porque eu fumava 2 baseados por dia, e ele é muito bom, mano, eu tô fumando 1 só por dia agora. Entendeu? Isso não é piada não, isso aconteceu, é real, aconteceu. Né? Então, o homem muitas vezes, você vem, você dá o testemunho, você conta a sua história. E Deus... Então eu diria que o testemunho de Deus é a Bíblia toda, mas mais especificamente aqueles textos que relata, né, os acontecimentos. Por exemplo, você pegar Gênesis ali, conta a história da criação. Conta o jeito que Deus é, como Ele é. Ali a gente fica sabendo a santidade de Deus, o caráter de Deus, a história da criação, a história de que Ele não aceita pecado, que Adão pecou, já as coisas já mudou tudo, já ficou preta para o lado do homem, entendeu? Então, o testemunho do Senhor, o testemunho, a sua história, os seus escritos, os seus mandamentos, os seus
clamores, as suas ordens, o testemunho do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha que coisa. 1 Timóteo 1,8. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima. Entendeu? Então, nesse caso aqui, a lei deixa de ser boa? Não. A lei é boa desde que for usada de forma legítima. Se ela for usada de forma errada, aí ela não vai fazer bem. Mas aí o problema não está na lei, o problema está em você que mudou a lei. Né? Por quê? A lei sempre foi boa, nunca deixou de ser boa. Mas por que para os fariseus, para o pessoal do Velho Testamento, a lei era ruim? Porque eles distorceram tudo, eles entenderam tudo errado, mas o problema não estava na lei, o problema estava neles. Eles distorceram tudo. Entendeu? Romanos 7,22. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Entendeu? Então, a lei é uma coisa que deve nos dar prazer e não repugnância. Não, nós estamos no tempo da graça. Que lei? Deus era irado, agora Deus é o Deus da graça. Não, a lei deve nos dar alegria. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Porque no fundo, sem a lei não há salvação. Né? Sem a lei não há salvação. Então, veja bem, então ela faz parte ali de um contexto, então ela faz parte dos, né? Então, você vai fazer uma cirurgia, vai te salvar. Tem um monte de coisa ali, tem vários instrumentos ali que vai ser usado. Então, a lei é um dos instrumentos ali que vai ser usado para a sua salvação, para te levar ao pecado. A lei vai mostrar a você que você é pecador e que você precisa de Cristo. Se não tiver um diagnóstico mostrando que você está com câncer, você vai fazer. Quem aceitaria fazer quimioterapia? Ninguém. Né? Então, mas quem vai se arrepender dos seus pecados, se entregar a Cristo, se dobrar totalmente a Cristo, se arrepender dos seus pecados, se não for mostrada a lei para ele entender que ele é pecador? Então, quando o evangelho da salvação, o evangelho da graça, ele não começa com a lei, as pessoas vêm e se convertem, mas elas se convertem ao pastor, elas se convertem à igreja, à denominação, muitas vezes não se convertem a Cristo. Porque para se converter a Cristo tem que começar pela lei, tem que se arrepender dos seus pecados. Quando Jonas foi pregar lá em Nínive, ele não chegou saindo para as ruas, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não, ele chegou lá e falou, vocês vão tudo para o inferno, porque vocês estão entolados no pecado. Se vocês não se arrependerem, daqui a 40 dias vai ser tudo destruído. E o que aconteceu? Eles se arrependeram e pela graça foram salvos. Mas quem salvou? Foi a graça, junto com a lei. As duas coisas caminham juntas. As duas coisas caminham juntas. Né? Mateus 5,17. Esses crentes, né, modernos aí, eles têm uma abominação contra a lei. Ele falou de leis da frição. Não, isso é coisa do Velho Testamento, você ainda está na lei ainda, nós estamos na graça. Entendeu? E essa é uma tolice, é a coisa mais ridícula que existe isso. Porque, né, é a lei que abre os nossos olhos. Tudo que Deus faz é perfeito, a lei de Deus é boa, é santa e agradável, e ela permanece para sempre, nem um i, nem uma vírgula, nem uma letra vai passar da lei, tudo vai se cumprir. Mostra também a soberania de Deus. Olha aqui Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não pense vocês que eu vim desfazer o que o Moisés falou, ou o que os profetas falaram. Não. Eu vim cumprir a lei. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ele veio cumprir, para mostrar o que é. Tanto é que daqui uns dias vai ter o batismo aí, né? E o Davi vai dar o curso do batismo para os irmãos que vão se batizar. Né? E são as duas aulas aí, ó, sobre batismo. Né? E ele veio, um exemplo de que ele veio para cumprir a lei assim, como se diz aí no popular, de fio a pavio, para mostrar
que aquilo ali é correto, que a palavra dele é verdadeira, que permanece para sempre, toda ela, que ela é correta e que nada se desfaz.